Então, esse sistema de blockchain, ele vem atrelado ao módulo de algoritmo modular e o sistema de inteligência artificial. Uma outra coisa boa é que essa blockchain ela é totalmente voltada para o Web3. Eu acredito que a melhor forma de explicar para vocês é eu explicar a origem da criação das blockchains desde o Blocogênesis. E eu quero que vocês prestem muita atenção agora, porque vocês vão entender por que essa blockchain vai ser muito forte aqui para nós. Na verdade, ela já está acontecendo. Vamos falar primeiramente da primeira moeda que existiu, que foi o Bitcoin. O Bitcoin surgiu justamente na crise de 2008, onde as pessoas não conseguiam sacar o seu dinheiro diante de todo o momento que aconteceu no mercado financeiro. Nós chamamos isso da blockchain 1.0, a primeira blockchain que existiu. O primeiro sistema criptografado e aonde as pessoas podiam transacionar de P2P, de pessoas para pessoas, sem ter a preocupação de um terceiro no meio da operação. Isso promoveu um crescimento de 42 milhões de vezes. Aqui tem que ter uma correção, é 42 milhões de vezes. Por que isso aconteceu? Por que essa valorização toda? Porque existe um fator aqui que faz com que essa moeda seja muito forte. São 3 fatores. Se você entender isso hoje, você nunca mais vai ser enganado para alguém te vender um token ou vender uma moeda que não tem fundamento. Para que uma moeda possa crescer, ela tem que ter 3 fundamentos básicos, e isso é para qualquer criptomoeda. Ela tem que ter uma blockchain própria, e essa blockchain tem que ter uma tecnologia que faz sentido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ela tem que ter uma comunidade forte, tem que ter milhares de usuários utilizando essa moeda. E o terceiro ponto, desde o seu nascimento, ela tem que ter liquidez, em todo esse giro dela, ela tem que ter liquidez. Você pode trocar por qualquer outra hora que você quiser. Por isso que o Bitcoin é chamado o primeiro blockchain e teve todo esse crescimento. Mas essa blockchain ainda existia algumas falhas e existe até hoje. Ela é boa, mas ela precisa melhorar. O que ela tem de bom é que o blockchain nunca foi violado. A única blockchain que nunca foi hackeada é a blockchain do Bitcoin. Mas o sistema dela era lento, para gerar uma carteira era muito difícil, e o sistema ainda chega sendo complexo para a maioria das pessoas. E foi por isso que criou a blockchain 2.0, que foi a Ethereum. A Ethereum ela veio com a proposta não somente de você usar blockchain com dinheiro, mas também para qualquer outro segmento. Foi onde surgiu o smart contrato, os contratos inteligentes. E ela também veio para promover operações muito mais rápidas. Isso fez com que a Ethereum tivesse um crescimento de 16 mil vezes e vai continuar crescendo. Mas assim como a blockchain Gênesis do Bitcoin, a Ethereum também existia melhorias a ser feito. Mas uma blockchain, uma vez que está pronta, ela não pode ser mais alterada. Vocês sabem disso claramente, assim como o nosso contrato. Não tem como mudar as regras. E foi por isso que surgiu a blockchain 3.0, que é a BNB da Binance. Ela veio com a proposta de ligar as plataformas, as exchanges, com as corretoras e transações mais rápidas e muito mais baratas. Isso fez com que essa blockchain tivesse um crescimento de 9.100 vezes, com todos esses benefícios que ela trouxe. Mas hoje existe uma blockchain que ela começou em abril de 2004, que chama-se Botchain, é a blockchain 4.0. E foi a blockchain que eu e o Felipe e o NASA fomos ver pessoalmente lá na China e também em Bangkok. O que essa blockchain tem de especial das outras, Miro? Ela tem a soma de todas essas aqui. Todo o que existe de melhor nas outras blockchain está dentro da blockchain 4.0. E, além disso, ela trouxe para dentro dela o sistema de algoritmo modular e a inteligência artificial. Ou seja, ela tem a computação quântica dentro dela, fazendo com que ela tenha evolução por conta própria. Por exemplo, a blockchain do Bitcoin, da Ethereum, ela foi construída de ser humano para ser humano, de programador para programador. Já a blockchain da Ethereum para a blockchain da BNB, ela foi feita de humano com um pouco de inteligência artificial, mas fora, usando IAs que já existiam fora para ajudar a redigir os códigos. A Botchain, ela começa agora com o sistema
de humano para IA e depois de IA para IA, aprendendo de uma forma por si própria e evoluindo cada vez mais. Eu pergunto para vocês, uma blockchain com toda essa tecnologia, quanto você acha que ela pode valorizar nos próximos anos? Vamos pensar um pouco mais além. Imagine que cada um de vocês aqui é um mega empresário e precisa evoluir a empresa de vocês. Você vai atrás de um engenheiro, vai apresentar a ideia para ele e ele vai começar a construir o seu projeto manualmente. E ele vai dizer para você que ele concluiu ali a base do seu projeto, ele desenhou e que vai demorar, por exemplo, 3 a 4 anos e vai custar, em média, uns 5 milhões de dólares. Você pega agora esse mesmo projeto e traz para dentro da blockchain e coloca as informações ali dentro, e as informações vão ser calculadas com o sistema de AI e computação quântica, e o processo vai ser reduzido para alguns meses, e você vai reduzir o custo drasticamente, pagando menos da metade do valor. Então, imagine, qualquer segmento, a pessoa vai poder reduzir o tempo dela e economizar centenas de milhões de dólares para poder ter o seu projeto executando. Eu poderia perguntar aqui para vocês se algum de vocês usa alguma inteligência artificial no dia a dia para escrever, para buscar informação, e eu tenho a certeza que a resposta vai ser sim, para quase todos, se não todos. Mas eu quero lembrar que essa inteligência artificial que vocês usam é muito boa, mas ela roda na Web 2, ela não roda dentro de uma blockchain. Todos os seus dados estão expostos porque existe alguém e pode manipular as informações. E a proposta da blockchain com a inteligência artificial e computação quântica é sempre preservar os dados, porque vai rodar somente na Web 3. Quem foi que desenhou essa estrutura? Quem é o engenheiro que está por trás disso? A pessoa que desenhou é essa daqui. Ele é o chefe, Alexander Ververes. Ele é o engenheiro-chefe de computação do sistema da Caripec. Quem que é essa pessoa, Miro? Ele é uma das pessoas mais entendidas no ramo de blockchain, inteligência artificial e computação descentralizada nos protocolos de economia de Web3. Ele é uma das pessoas responsáveis pela criação da blockchain da Tron e da Tencent, que é duas blockchains muito fortes que estão até hoje no mercado. Então, isso não é qualquer pessoa, porque ele tem uma experiência de mais de 10 anos em desenvolvimento de sistema de Web3. Então, vocês entendem por que nós saímos daqui e fomos do outro lado do mundo para poder ver isso com nossos próprios olhos. Essa tecnologia, ela é tão avançada que você vai poder, por exemplo, construir, uma meme coin com apenas um clique. Reduzindo o tempo, em alguns minutos você já vai ter todo o protocolo pronto, quando na verdade demoraria algumas semanas ou meses nas blockchains convencionais. Não só isso, você vai poder também usufruir da divisão de 80% da fatia de todo o sistema de gás que roda na blockchain. E eu vou ser sincero para você, quando nós saímos daqui para ver essa tecnologia, o nosso foco era somente a gente poder testar isso, fazer as conexões e colocar nossa operação. Nós estávamos voltados só para a tecnologia. E como o Felipe mesmo diz, a gente saiu daqui para ver um ouro diferenciado, e chegamos lá, nós deparamos com ouro e com um poço de petróleo, onde a gente poderia explorar ele por muito tempo. Como eu falei, esse projeto ele começou em 2024, em abril de 2024, que foi iniciado os primeiros passos dentro desse projeto, dessa blockchain que já funciona hoje. Hoje existe uma fundação, Nix Foundation, que lá atrás, que ela é da Suécia, tem um fundo muito forte, eles colocaram 10 milhões de dólares para começar essa camada de nível 1 dessa blockchain. Existe uma outra instituição que chama Alpha Capital, que é da Turquia, que gerencia hoje um fundo de 2 bilhões de dólares. Eles também injetaram 3 milhões no início do projeto, lá em 2024. A Geade Capital, que é um sistema voltado para a criptomoeda, que inclusive auxiliou vários projetos do Binance Alpha,
colocou também 2 milhões de dólares para que essa blockchain se tornasse uma realidade. E aqui você vê um pouco do portfólio da estratégia de capital que existe de serviços da blockchain, tudo dentro da Web3 que está agregado hoje para nós. E agora eu quero mostrar para você como você pode se beneficiar de tudo isso. Eu poderia ficar explicando aqui para você o dia inteiro os benefícios dessa tecnologia, mas depois você vai poder ver tudo isso com calma. Uma das coisas que me chamou a atenção é justamente o roadmap deles, o white paper, que eles seguem à risca todo o cronograma sem cortar nenhuma data. Por exemplo, em 25 de fevereiro foi lançado o sistema Mainnet da rede pública da blockchain. Agora, em março, foi aberto o sistema de mineração e foi aberto a cúpula para 5 mil pessoas em Hong Kong, aonde nós tivemos ao vivo, junto com toda a mídia global e o consenso global pessoalmente lá em Hong Kong. Para quem está envolvido em tecnologia, sabe que todo ano em abril, em Dubai, tem uma grande cúpula que é voltado para o ano 2049 em Dubai, e e o sistema da blockchain vai abrir 50 milhões para que os desenvolvedores possam vir para dentro dessa blockchain. Só para vocês terem uma ideia, esse evento que acontece anualmente em abril, vai milhões de pessoas para poder ver todas as novidades que estão sendo lançadas no mercado cripto. Ainda em maio, vai haver a implantação. Eles vão em estar maio, presentes lá. agora em maio, provavelmente nós vamos estar lá. Em maio agora tem a implantação do protocolo, o OneClick, que é justamente o sistema de criar um meme-coin com apenas um clique e a expansão global com vários parceiros para o mundo inteiro. Em junho, a projeção é de 2 mil projetos implantados já dentro dessa blockchain. Ainda em junho, vai existir o recrutamento global dos supernodes, os validadores que vão faturar muito através do sistema de gás dessa blockchain. Em agosto, a projeção é de 10 mil projetos implantados dentro dessa blockchain. Ainda em agosto, a rede da Caripec, a comunidade, vai atingir 1 milhão de usuários através da campanha global que está sendo feita todos os dias. Em setembro, acontece a listagem da moeda, pelo menos em várias corretoras, e isso fazendo ela chegar, segundo as previsões dele, até $1.000. Então, isso aqui é para vocês verem um pouco do roteiro que vai acontecendo em 2026. Como você pode se beneficiar desse ciclo que está nascendo? Quais são as formas de se beneficiar dele? Toda vez que nasce uma blockchain, ela tem 4 ciclos. No Bitcoin foi assim, na Ethereum foi assim, todas elas foram assim. O primeiro ciclo é a criação da blockchain e a criação da comunidade. Aqui já aconteceu, começou em 2024, como eu falei para vocês. O segundo momento é você desfrutar do ponto de troca através das exchanges, porque a pessoa acumulou bastante moedas e agora ela pode transacionar, ganhar nas taxas e na valorização também. O terceiro ponto são os serviços que é lançado e as promoções que quem está dentro e está no início pega essas vantagens. E o quarto ponto é justamente a reserva de valor e você poder agora viver desse mercado e negociar uma parte do que você conquistou num curto espaço de tempo em alguns anos. Nós estamos falando de uma rede pública de blockchains que vai transacionar em média 1,87 trilhões de dólares e a tendência é crescer cada vez mais. A pergunta que cada um de vocês deve fazer é: de qual parte dessas 4 fases eu quero fazer parte, eu quero pertencer? De 1, 2, 3, 4, ou perder como eu perdi o Bitcoin e perdi as outras? Logicamente que as pessoas inteligentes, elas vão querer participar de todas as fases. Eu vou falar para vocês agora sobre o sistema de mineração legítima que existe dentro dessa blockchain. Toda vez que eu falar de bot, eu estou falando da moeda de gás sobre a botchain. E quando eu falar do CA, eu estou falando do programa Caripec. A moeda CA, ela tem um supply de 210 milhões, é o máximo de tokens que existe dessa moeda.
Desses 210 milhões, 10 milhões é utilizado nas trocas, no sistema de swap. Ok. Então, significa que 200 milhões vai sair pelo sistema de mineração computacional, vai ser minerado. Todos os dias vai ter mineração, vai minerar 40 mil moedas. E essas moedas, diariamente, durante um período de 2 anos, vai haver uma redução de 10% na mineração e vai reduzindo a moeda. O último bloco vai ser minerado em 22 anos. Como nós falamos, a mineração começou agora. Faz 35 dias que essa moeda começou a ser minerada. 42% sai através do sistema de mineração. 18% vai para produção de sistema pós, pool de liquidez, empréstimos e por aí vai. 35% é reservado em uma piscina, um pool dinâmico, para bonificar a comunidade. E 3% é reservado para toda a comunidade, para as pessoas que atingirem um determinado nível no programa da empresa. E 2% vai para a fundação, para as instituições, para ajudar aquelas pessoas que precisam. Essa moeda, como eu falei, ela começou a minerar há 35 dias e começou valendo 4 dólares. E nesse exato momento ela está valendo 28 dólares. Mas como vocês viram, a projeção dela é para chegar a 1.000 dólares. Mas não vamos pensar na valorização, vamos pensar como você pode se beneficiar da mineração da computação. Qualquer pessoa pode desfrutar do poder de mineração que é minerado todos os dias. Você vai lá e compra um pedacinho da máquina de mineração e todos os dias vai minerar a moeda CA para você. Para quem entende mineração, a velocidade da mineração é 16.800 vezes mais rápida do que as outras. E todos os dias vai gerar um rendimento variável para você, um ganho passivo. Você vai receber todos os dias de 0,50 até 1% ao dia. Esse valor que entra para você, você pode sacar a hora que todos os dias, pode retirar esse valor, ou você pode simplesmente colocar ele no sistema de stake para render mais juros para você, mais rendimento. Se você resolver colocar essas moedas no stake, vai render para você também mais 0,5 a 1% todos os dias. Isso você não precisa fazer nada. Todos os dias entra para você, ou você saca, ou você coloca para render mais 0,5 a 1% ao dia. Vamos supor que você tenha lá 1.000 dólares de moeda em stake. E você precisa desse dinheiro amanhã. É só você clicar no botão e fazer a retirada. Em 24 horas essa moeda está disponível para você. E aí você vai fazer o swap. Vai ser cobrado uma taxa, um imposto de 5%. É o único valor que é cobrado. Desses 5%, 1,8% volta para dentro do pool de liquidez. E 3,2% vai para os validadores da rede, os nodes, que a gente chama de nodes. Ou seja, é a única blockchain que distribui a maior fatia de tudo que é gerado para os próprios usuários. Se você, porventura, quiser indicar outras pessoas, existe um programa de referência para você. Você tem 3 formas de se beneficiar. 50% da mineração vai para um pool de dinâmico inteligente, para ser dividido por equipe. E você também participa de um pool de 50% de gestão de qualificação de volume 1 até volume 10 da sua equipe. E, obviamente, todas as pessoas que você convidar e abaixo de você que entrarem, não interessa o nível, você vai receber sobre o stake delas também. Você vai poder receber de 2% até 20%, dependendo do nível que você tiver. Eu vou explicar melhor agora para você entender nessa lâmina abaixo. Imagine que você comprou 500 dólares de mineração pessoal e que você chamou as pessoas e essas pessoas compraram mineração e formou na sua subperna menor 10.000 dólares, 10.000 pontos. Esse volume que criou na sua perna menor, você recebe 30% de comissão. E você recebe 2% de todo o stake que eles estiverem colocando para render. Porque você bateu o V1, nível 1. E para você atingir o V2, você tem que ter 1.000 dólares agora, 30.000 dólares na equipe. Você recebe 10% de todo o volume e mais 4% do stake dessas pessoas.
E perceba que você pode ir evoluindo, você pode ir para V3, V4, V5, V6, V7. É só você começar a trabalhar em equipe. Toda vez o que muda é o seu volume pessoal. Por exemplo, V7, você tem que ter US$ 5.000 pessoal e 5 milhões na sua equipe menor. Você recebe 5% mais de toda a comunidade global agora. E o interessante é que você agora recebe 14% de toda a estrutura de stake do que eles estiverem colocando para rentabilizar na sua equipe. E para você agora chegar no V8, você tem que ter US$ 10.000, mas você tem que construir 2 V7 na sua estrutura menor. E você agora ganha mais 5% de todo o volume de mineração e mais 16% do stake também da sua equipe que é gerado para você. E da mesma forma para o V9, US$ 1.500 para você, você tem que ter 2 V8, mais 5% para você do volume global, e você recebe 18% do stake de toda a sua equipe. E você chegando no V10, você vai ter US$ 20.000 minerando para você, pessoal. Você tem que ter 2 V9 na sua equipe, e agora você tem mais 5% do volume global, e você recebe 20% de toda a sua equipe que está colocando moeda para rentabilizar no stake. Então, como vocês perceberam, isso aqui pode ser a solução para muitas pessoas se libertar financeiramente. Lembrando que esse exemplo que eu estou dando para vocês não está contando os ganhos de stake que a sua rede está colocando para contabilizar. E como está falando muito bem, também não inclui o sistema de juros compostos, que faz com que você possa reinvestir isso todos os dias e a sua equipe também. Bom, pessoal, eu queria passar isso para vocês entenderem que a gente já tinha um plano de ação, mesmo antes de acontecer o que aconteceu, mas nós já estávamos com esse plano de ação, seguindo inclusive com alguns líderes já.